Fala pessoal, aqui é o Breno da Encanto Jardinagem Bonsai. Vou fazer esse transplante dessa rosa do deserto aqui. Eu vou passando alguma dica aqui para vocês de como fazer esse transplante, essa mudança de vaso, né? Primeiro eu queria falar aqui que eu sempre uso para rosa do deserto, essas plantas de porte menor aqui, em geral, o substrato flores de folhagem. Vou estar colocando aqui para vocês verem. E por que eu uso ele? Ele é um substrato bem drenante. A rosa do deserto não pode ter acúmulo de água na raiz dela, porque ela gosta de pouca água, né? As minhas aqui até que eu rego ela todo dia, porque é um lugar bem quente, né? E como o substrato é bem drenante, não tem esse problema de regar todo dia. Mas aí vai variar de acordo com a época do ano também, né? Vai chegar o frio agora, então vai ser um tempo mais úmido, né? Com a temperatura mais baixa, então essa rega pode diminuir sim. Aí pode fazer alternado, dia sim, dia não, mas tudo depende da região que tá e o lugar que a planta tá, né? O local mesmo da planta. Então eu sempre indico fazer o teste, porque não adianta eu falar que tem uma regra específica, né? Uma frequência específica. Você vai ter que testar aí na sua casa aí como que ela vai reagir. Geralmente de dia sim, dia não já tá ótimo, então já se dá bem. Mas se caso tiver molhando todo dia, ela começar a amarelar a folha, é porque está com excesso de água assim mesmo. Mas usando esse substrato bem drenante, vai impedir esse acúmulo de água, então é tranquilo, mesmo molhando um pouco mais, não tem tanto problema. E o substrato, eu uso ele aqui, eu vou passar aqui, e uma coisa também, o substrato drenante que a gente fala, eu vou colocar um vídeo aqui no cantinho aqui. Vocês vão ver drenante, porque talvez a gente fala substrato drenante, mas tem gente que não entende, né? Então pessoal, ó, esse aqui que é o substrato drenante, ó. Você pode encher o vasinho aqui, a borda toda de água. Ó, e a água vai começar a escoar bem rápido. Olha como que ela desce. O substrato já estava molhado, ó. Quando tá seco, geralmente desce mais rápido ainda. Você vê ela saindo aqui no fundo do vaso, ó, tá escorrendo ali, né? E aqui, ó, a água vai baixando, ó. Baixando bem rápido, ó. Esse aqui já mostra que tá bem drenante o vaso e o substrato bem drenante mesmo. Ó, no máximo 1 minuto a água já desce, um vaso pequeno. Se fosse uma terra aqui mais dura, né? Com o tempo ela que fica dura com o tempo, a água demora muito mais para descer. Tem vaso que demora 10 minutos, 5, 10 minutos para sair, para essa água descer e sair lá no fundo do vaso. Beleza? Isso que é o ideal do substrato. Quando você usa terra não acontece isso. Quando você usa só terra, com o tempo, no começo pode até acontecer, mas depois ele tende a acumular mais a água, demorar mais a descer, né? Então é isso aí que é o substrato drenante que a gente fala. Então vamos pro plantio aqui. Ó, geralmente vem desses vasos muito estreito, né? Quando a gente compra na floricultura, né? E já é muito curto para ele. Esse vaso aqui já está muito pequeno para uma planta desse tamanho, né? Então a gente aperta aqui dos lados, né? Sempre aperta do lado para soltar esse substrato aqui dentro, para não puxar e ficar arrebentando raiz, né? Geralmente sai raiz aqui embaixo e isso aqui não tá. Mas se estiver saindo alguma raiz muito grossa aqui, é bom cortar ela, arrebentar ela, para ela não ficar grudando aqui e a gente ficar fazendo força aqui na hora de tirar do vaso, ficar arrebentando muita raiz, né? E no meu vídeo eu costumo falar muito de camada de drenagem, só que nesse caso aqui, como o substrato é bem drenante e a rosa do deserto, geralmente a gente coloca ela em vaso raso, ela não precisa de muita profundidade, né? E ela precisa mais de largura, ela precisa de mais espaço lateral aqui para ela espalhar sua raiz e engrossar mais o caule dela aqui. Então a gente, como usa essa bacia, não precisa fazer camada de drenagem. Se fizer camada de drenagem também é bom, vai ser uma ajuda a mais para ela, né? Mas eu, no meu caso eu não uso porque o substrato já faz esse trabalho, né? Então aqui, ó, aqui. Um pouco dela mesmo. E aqui ó, tem
tem duas possibilidades de levantar o caudex dela. Tem gente que gosta muito de levantar o caudex, né? Então essas raízes que ficam embaixo da terra, com o tempo ela fica bem grossa e quando se levanta ela fica bem legal esses contornos aqui, ó, esses gominhos que fica aqui, né, de raiz. Tem gente que gosta, mas se caso não quiser, porque aqui quando se levanta o caudex dela, tem que cortar essas raízes aqui de cima tudo, ó. Todas essas raízes aqui que estão para cima, que vai ficar fora, que ficaria fora do substrato, né? Corta ela toda. Corta sempre com uma tesoura bem afiada, né? Ou com um estilete mesmo. E sempre todo corte que você fizer na roda do deserto que for maior do que uma ervilha, você pode passar canela em pó. Canela em pó que vai ter uma ação fungicida nela, que vai impedir de dar fungo nesse corte, de entrar fungo e acabar apodrecendo a planta. Então, aqui eu não vou fazer esse levantamento do caudex, porque aqui a intenção do vídeo aqui é só essas dicas mesmo, né? E aqui está o substrato já, o flor de folhagem que eu falei. Então, não tem segredo, né? Só preencher aqui. Completar aqui, né? Pode apertar bem aqui, mas não precisa apertar tanto, não precisa forçar tanto, é só o suficiente para fixar ela no vaso aqui, para ela não ficar caindo, né? Então, completou, deixa sempre uma bordinha aqui, ó, pelo menos um dedo de altura da borda do vaso para o substrato, que é quando na hora que for regar, vai acumular um pouco de água aqui, que vai ser o suficiente para descer e molhar toda a raiz dela. Então aqui, ó, como que ficou um pouquinho alta, vem aqui, corta as raízes que vão ficar para fora, né, que já vão, o sol já vai ressecar ela, se eu deixar ela aqui, ó, igual que tem uma bem alta, ó, corta bem rente no caule, por isso que é bom cortar com estilete também, que você consegue passar aí mais reto aqui. Vou colocar o substrato até um pouquinho mais alto. Na hora que for regar aqui, ele vai assentar mais um pouco, né? Vai assentar e vai descer um pouquinho, ficar de 1 a 2 dedos de altura dessa borda aqui, já tá bom. Prontinho. Agora é só regar. Nesse comecinho agora aqui, como eu mexi um pouquinho na raiz, eu deixo ele na meia sombra para ele se recuperar, né? Para não desidratar tanto no sol, e depois põe ele no local que é adequado dela, que é o sol pleno, né? Sol pleno o dia todo, e rega dia sim, dia não, ou todo dia, vai depender da sua região e como que ela vai se comportar, beleza? Quem gostou, curte aí, compartilha, se inscreve no canal para fortalecer aí, beleza? Valeu!